Olá, amores! Voltei. Seguinte, nós vamos estudar agora níveis de currículo. O Libânio diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, será que aquilo que o meu aluno aprende na escola é resultado apenas dos conteúdos das disciplinas? Então, imagina o seu filho ou o seu aluno, ele sabe um monte de coisas, ele desenvolve formas de falar, de ver o mundo, de interpretar hábitos, costumes, enfim, saberes. Será que isso tudo vem apenas do currículo prescrito? E aí ele vai, então, falar dos níveis de currículo. Então, os níveis são o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. Tá? Tem aí tudo no slide. O currículo formal, você sabe muito bem, é o currículo prescrito. Onde que está o currículo prescrito, Vinícius? Nas leis, nas diretrizes. Bem? Então, basicamente, nós temos na educação brasileira a LDB. Vai lá, por exemplo, no artigo 26 da LDB. O que a gente tem lá? Quais são as áreas que não podem faltar na educação básica? Então, dentro da educação básica, é obrigatório ensinar língua portuguesa, matemática, arte, seus componentes, história, geografia, ensino religioso, que é de oferta obrigatória e matrícula facultativa, não é? Nós temos também história do Brasil, dentro de história, ênfase em história do Brasil, em história da cultura afro-brasileira e indígena. Tá? Então, tudo isso está lá, está na LDB, artigo 26, artigo 26A. A gente tem também a Resolução 4 de 2010. Tá? Então, também nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a gente tem lá o que deve ser ensinado na educação básica. Dentre outras, não é? Nós temos a BNCC. Lembrando que a BNCC está preocupada com as aprendizagens essenciais. Ela vai dizer, olha, isso aqui precisa ser ensinado. Então, nós temos as áreas do conhecimento para a educação básica. Então, a gente tem todas as áreas do conhecimento, tudo que precisa ser ensinado. E a ideia é o quê? Buscar as aprendizagens essenciais, fazer com que o aluno desenvolva competências e habilidades. Mas a BNCC não prescreve conteúdos, ok? Que fique muito claro, a BNCC não prescreve conteúdos. Dá autonomia para o professor e para as escolas, para os sistemas de ensino. No entanto, ela vai dizer, essas áreas do conhecimento, esses componentes precisam ser ensinados e essas competências e habilidades precisam ser desenvolvidas pelos alunos. Agora, o que vocês vão ensinar em termos de conteúdos e como vocês vão fazer, a autonomia está oferecida, né? Está dada. Beleza, aqui nós temos então o currículo formal, currículo prescrito, currículo oficial. O currículo real, gente, é fruto daquilo que acontece em sala de aula. Então, o currículo real ele está diretamente relacionado à forma como o professor apresenta o conteúdo aos alunos. Então, como que o professor apresenta o conteúdo? O professor vai lá planejar a aula dele. Então, vai falar, por exemplo, de um conteúdo que está nos livros didáticos, enfim. Então, tem lá, professor de língua portuguesa. Vai ensinar a língua portuguesa, ele fez uma interpretação. Por mais que aquele assunto seja um assunto igual para todos, a forma como aquele professor vai abordar, as subjetividades, a forma como ele entende, existem muitas peculiaridades. Tá? Existem muitas peculiaridades. Por isso que a gente fala que o currículo real, ele é, na verdade, o que acontece em sala. De fato, ele é isso, o que acontece em sala. As falas, as interpretações, a assimilação. Então, como que o professor entende aquele conteúdo, como que o professor passa e como que o aluno entende? Porque aqui no currículo formal está ensine em língua portuguesa.
né? De repente, dentro do sistema de educação, tem até os conteúdos, o livro didático, está tudo prescrito. Agora, o que acontece em sala de aula? Qual é a interpretação que se faz? Como o aluno assimila? Qual é a visão que o aluno vai carregar daquele tema, daquele conteúdo? E isso é o currículo real. E o currículo oculto? O currículo oculto é aquele que não está nos planos, não está nas leis e não está aqui no plano de trabalho do professor, no plano de aula do professor. Não está. Ele está oculto, mas ele existe e ele influencia diretamente a cultura, a aprendizagem, a visão de mundo do aluno, seu comportamento, aquisição de atitudes. Influencia diretamente. Então, esse currículo oculto está presente nas relações estabelecidas. Presente nas relações estabelecidas. E essas relações são estabelecidas de forma ampla, tá? Aqui, ó, estabelecidas. De forma ampla. Como assim, Vinícius? As relações que existem entre professor e aluno, alunos e alunos, equipe administrativa da escola e alunos, comunidade e alunos. Então, tudo aquilo que acontece em termos de discursos, de manifestação cultural, de organização espacial, que não está presente aqui, apesar de não estar presente aqui, impactam a formação do sujeito. Isso tudo está aqui dentro do currículo oculto. Lembrando que a educação mais tradicional, mais conservadora, não leva em conta o currículo oculto. O currículo oculto não é valorizado pela educação tradicional, por educação mais conservadora. A educação tradicional e a mais conservadora valorizam apenas aquilo que está expresso, aquilo que está nos planos. Tá? Então, o currículo oculto não tem muito valor, ele não há uma preocupação com ele, muitas vezes nem um reconhecimento da sua importância, ok? Mas eu coloquei isso de forma mais detalhada aqui nos slides. Então, o currículo formal, voltando, é o currículo estabelecido pelos sistemas de ensino e instituição educacional. Tá? Lembrando, gente, que um ponto mais assim, um detalhe. Como eu falei para vocês aqui, ó, LDB, resolução e BNCC, nós temos quais são as áreas do conhecimento que precisam ser trabalhadas, seus componentes, aprendizagens essenciais, competências, habilidades, não é? Agora, quando a gente vai para a funila no sistema de ensino, por exemplo, o município. O município atende ensino fundamental, anos iniciais. Ali nós temos as diretrizes curriculares, muitas vezes já com os conteúdos estabelecidos, tá? Então, aí vai depender de estado para estado, de rede de ensino para rede de ensino. Muitas vezes nós já temos os conteúdos estabelecidos, muitas vezes nós já temos um programa didático, nós temos já um sistema de ensino que é ofertado, que é contratado, às vezes privado, que é contratado pelo poder público, com materiais, com livros, com os conteúdos todos estabelecidos. Ok? Então isso vai variar no âmbito principalmente do Estado e dos estados e dos municípios, ok? Então, continuando aqui, é o currículo legal, oficial, né? Expresso em diretrizes curriculares, objetivos ou conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. É o conjunto de diretrizes normativas prescritas institucionalmente. Aqui diz assim, o currículo tem sempre uma dimensão externa, gente, sempre. Tá? Sempre tem uma dimensão externa. Toda vez que eu falo de currículo, em algum lugar está definindo o que deve ser ensinado, ou então em termos de objetivos, ou de competências, ou até mesmo de conteúdo, sempre tem uma influência externa. Algo que vem de uma diretriz, de uma norma. O Libânio, por exemplo, fala bastante das influências dos PCN, só que aqui eu sempre tenho que tomar o seguinte cuidado. LDB é lei, tem que ser cumprida. Resolução é lei, tem que ser cumprida, é diretriz. BNCC é fruto de lei. PCN não é lei. PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles foram criados em 1997 como documentos orientadores da prática educativa, do trabalho do professor, da organização de sistemas de educação em ciclos, por exemplo. Tá? Então, eles vão trazer orientações para todas as áreas do conhecimento, mas eles não são diretrizes. Então, o Libânio fala muito dos PCNs,
Por quê? Porque eles influenciam bastante o trabalho do professor. O que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, mas nós temos que deixar claro que eles não são diretrizes, eles não são obrigatórios. Ok? O sistema de ensino não é obrigado a utilizar a PCN para ensinar, né? Apesar de serem parâmetros, o sistema de ensino não precisa se amarrar aos PCN. Bem, então ele diz aqui que o currículo tem sempre uma dimensão externa, tá? Então sempre começa na esfera política, administrativa do sistema escolar. Alguém está pensando. Lembra que a gente fala que o currículo é um território em disputa? Então alguém, dependendo do governo, dependendo da classe social hegemônica, dependendo disso tudo, nós vamos ter essas influências chegando ali dentro do currículo. Passa por crenças, valores, significados existentes na cultura. Ó. É retrabalhado pelos professores até chegar aos alunos. Está impregnado de influências sociais. Ele está impregnado de influências sociais. Currículo real, pessoal, é o que de fato acontece na sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. Então, o professor, ele tem contato com o conteúdo, com o que ele precisa ensinar, ele olha para os conteúdos, para os objetivos, aí, com base nos objetivos, ele seleciona conteúdos, né? Então, o processo do professor é: quais são os objetivos que eu preciso alcançar? Estão definidos. Que conteúdos eu vou ensinar para alcançar esses objetivos? Como eu vou ensinar esses conteúdos? São os principais elementos do processo didático, não é? São os três principais elementos do processo didático. Então, isso já, quando nós falamos desses elementos do processo didático, de plano de ensino, enfim, nós já estamos aqui no âmbito do currículo real. E o professor vai apresentar aqui suas subjetividades, tá? Suas subjetividades. Então, esse currículo real, ele sai, na verdade, da prática do professor, da percepção que o professor tem do currículo formal. Tá? Então, nós temos aqui, será que eu tenho espaço ali? Acho que não, mas eu vou colocar aqui, ó, currículo real. Tá? Então, o currículo real sai da percepção que o professor tem do currículo formal. Qual é a percepção que o professor tem? Vai depender, né, de professor para professor. Só que ele também, eu tenho que levar em consideração também a percepção do aluno. Então, o currículo real, ele é também, na verdade, ele está diretamente ligado à percepção que o aluno constrói daquilo que o professor está ensinando e que nasce aqui no currículo formal, no currículo prescrito. Então, nós também estamos falando da percepção do aluno, porque o que o aluno entende? Eu ensinei um conteúdo, como cada aluno se apropriou desse conteúdo? Como que ele assimilou esse conteúdo? Que impacto esse conteúdo gera na vida do aluno? Isso tudo é currículo real. Por isso que os autores vão dizer que o currículo real é o currículo... Tá pequeno, Vinícius, mas eu estou falando, ó, experienciado. Ok? Currículo real é o currículo experienciado. Tudo bem? Porque é assim que ele acontece. O professor planeja, as atividades vão ser realizadas e tudo aquilo que foi prescrito aqui será experienciado no âmbito da aula, das atividades, seja dentro da sala de aula, seja fora da sala de aula, ok? Então, a percepção do professor, a percepção dos alunos, elas acontecem dentro do currículo real. E uma coisa que é interessante, né, deixa eu falar aqui também outro aspecto, com relação à percepção do aluno. O que quer dizer isso? Será que o aluno aprende exatamente tudo que o professor ensina? Da forma, por exemplo, eu ensinei, eu falo, bom, pronto, ensinei o conteúdo, então agora eu sei que os alunos aprenderam isso dessa forma. Será que é assim que acontece? Não. Nem sempre a percepção do aluno é aquilo que o professor espera, ou aquilo que o professor imagina, ou aquilo que o professor acha. Muitas vezes, a percepção que o aluno constrói sobre um conteúdo, enfim, né, um saber que ele constrói, muitas vezes não condiz com aquilo que o professor
acha que o aluno entendeu, que o aluno percebeu. Bem, diz aqui, é execução de um plano, é a efetivação do que foi planejado, mesmo que nesse caminho do planejar e do executar aconteçam mudanças, intervenção da própria experiência dos professores, decorrentes de seus valores, crenças e significados. Então vejam que no currículo real, os valores e crenças e significados vão, no caso principalmente do professor, né, eles vão interferir diretamente no trabalho. O currículo é submetido a transformações pelos professores e alunos, de forma que ele tanto pode expressar a autonomia da escola, o desejo dos professores da equipe escolar, os objetivos dos integrantes da escola, quanto diferentes interpretações, ênfase e até distorções do conteúdo. Então, dentro do currículo real, a gente pode ter, inclusive, distorções de conteúdo. Bom, outro ponto, gente. Currículo oculto. Essa denominação refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores provenientes da experiência cultural, dos valores e significados trazidos pelas pessoas de seu meio social e vivenciados na própria escola, ou seja, das práticas e experiências compartilhadas na escola e na sala de aula. Bem, esse currículo aí representa, gente, tudo que os alunos vivem no âmbito da convivência espontânea. Então, o currículo oculto, ele está diretamente ligado à convivência espontânea, e, obviamente, a questão cultural, diversidade, enfim, tá? Questão cultural. Foram os teóricos críticos progressistas que começaram a dar valor ao currículo oculto. Afinal, o que eles combatem? A educação tradicional, não só tradicional, mas a educação liberal, né? A educação liberal, homogeneizadora. A educação liberal homogeneizadora não leva em conta a cultura popular. E ao não levar em conta a cultura popular, ao tentar impor sempre um currículo já pré-estabelecido, segrega, provoca desigualdades, discrimina. Né? Então, quando nós olhamos para o currículo oculto numa perspectiva crítica, na maioria das vezes nós estamos olhando para a cultura popular, que também existe, que também é importante, que também é significativa e que não pode ser descartada. E a cultura popular, apesar de não estar aqui nem nas políticas educacionais, nem no planejamento do professor, ela se expressa. Ela se expressa de alguma forma. Tá? Não está prescrito, está oculto, mas existe, mas influencia, mas está nas relações espontâneas, está na diversidade cultural. Ok? Então nós temos aí aspecto, aspecto não, né? A gente tem aqui um nível de currículo muito importante. E o currículo oculto se expressa, então, nas... Vou escrever aqui, porque ali já acabou o meu espaço, né? Nas interações, se expressa nas práticas diversas. Então, ele está oculto porque ele não está prescrito, mas ele existe, ok? Maravilha, gente. Fácil isso? Como eu falei para vocês, eu vou resolver exercícios ao final. Por quê? Porque aí a gente vai retomando, revisando, ok? Se a gente resolver agora os exercícios, você vai falar, tá fácil, fica com aquela sensação, aprendi. Mas depois passa um tempinho, aí você de repente não revisa, enfim, e pode esquecer, não é? Então eu vou resolver exercícios ao final, a gente vai ver algumas aulas aqui, alguns conteúdos, depois a gente vem retomando e revisando esses conteúdos a partir dos exercícios, bem como complementando. Exercício serve para revisar, exercício serve também para complementar. Até porque as bancas, elas querem te pegar na hora da prova. Nem sempre você vai ter estudado exatamente aquilo que a questão está pedindo, mas você pode ter conhecimento e bagagem
para naquele momento entender do que se trata a questão. Nem sempre você leu o trecho exatamente, nem sempre aquilo que você tem diante ali de você na prova está fresco na tua cabeça, totalmente fresco, você lembra exatamente, mas você vai desenvolvendo um conhecimento denso e amplo para lidar com qualquer tipo de questão, tá? Bem, sem mais delongas, vou fazer uma pausa aqui e depois a gente volta para estudar agora as concepções de organização curricular. A gente vai ter bastante coisa para falar dentro dessa aula de concepções de organização curricular. Até daqui a pouco. Valeu!